Para a gente começar o estudo do livro de Ezequiel, eu queria considerar com vocês alguns aspectos. Primeiro, apresentar para vocês o nome do livro, o nome original. Então, o nome Ezequiel, esse livro, e Ehezkel significa Deus fortalece. E se a gente pudesse resumir o livro de Ezequiel, o conteúdo dele, talvez numa frase ou num parágrafo, eu resumiria com essa citação do livro, que é um livro que eu gosto bastante, Teologia para o Antigo Testamento, Teologia do Antigo Testamento, do Paul House, que diz o seguinte, e eu gostaria de ler com vocês. A teologia de Ezequiel combina seu contexto com as necessidades do seu público. A necessidade que tinham de saber que Deus está presente com ele coincide com o interesse sacerdotal de Ezequiel em cultivar a santa presença de Deus, conforme prescrito na lei, e o seu chamado profético ajuda-o em sua proclamação, guardando-o de pecados que contaminam. Suas convicções proféticas também ajudam-no a imaginar um Deus santo e um povo santo vivendo juntos num magnífico lugar sagrado. Seus impulsos místicos ajudam suas mensagens a transcender seus contextos físicos e temporais imediatos de uma maneira benéfica para públicos que vivem muito depois dele. Ele procura descrever a presença sagrada e descobre que um uso vasto de simbolismo é a melhor maneira de transmitir ideias tão sublimes. A gente poderia destacar aqui vários spoilers, anúncios do que a gente vai encontrar no livro de Ezequiel nessa citação, nesse parágrafo. Então, por exemplo, eu destacaria aqui esse interesse de Ezequiel com o presente, né? A maneira como Ezequiel dialoga com o presente dele, as necessidades do presente dele, que a gente já vai ver qual é o contexto específico do livro. Outro que eu também destacaria, né? Essa ideia de um povo santo vivendo com Deus santo num lugar sagrado. Depois, essa referência que o Paul House faz a impulsos ou uma atmosfera mística do livro, que é muito interessante. Também, e eu concluo com isso, a grande quantidade de simbolismo. Tem um autor que eu gosto bastante, de um livro chamado Pensando Biblicamente, que dois autores, na verdade, escrevem juntos, cada um escreve um capítulo e eles vão intercalando, que são o André Lacocque e o Paul Ricoeur. Eles comentam vários episódios bíblicos de um ponto de vista de um exegeta bíblico e de um ponto de vista de um filósofo, né, no caso do Paul Ricoeur. E chega lá de um capítulo específico de Ezequiel, o André Lacocque fala que se a gente tivesse um paralelo que pudesse ser traçado do livro de Ezequiel com alguma coisa da arte, a gente poderia traçar o paralelo de Ezequiel com o que seria o surrealismo. A presença dos símbolos, do inconsciente, do não explícito e assim por diante. Então, para nós entendermos um pouco melhor desse livro tão singular, tão cheio de simbolismo, a gente vai falar um pouco sobre os aspectos do contexto histórico em que ele acontece. O livro de Ezequiel ele tem uma visão inaugural, uma visão que começa o livro. Essa visão a gente vai estudar junto mais para frente, a gente vai estudar em algumas aulas aí para frente. É uma visão completamente estranha, com vários elementos até bizarros. Mas agora eu queria só destacar um detalhe. A visão acontece no ano de 539, antes da Era Comum, ou antes de Cristo. Ezequiel, no início do livro, nesse chamado profético, ou nessa visão de comissionamento, ou nessa visão inaugural, ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. Então, Ezequiel nasceu por volta de 623 antes da Era Comum. Essa é uma data muito próxima do ano da reforma do rei Josias. Então, a gente tem lá nos profetas anteriores, ou melhor, nos livros históricos, a menção a uma reforma feita pelo rei Josias, lá em Judá, em Jerusalém, no ano de 622 a.C. Então, Ezequiel, ele vive esse contexto da reforma. Ele era, óbvio, um bebê, mas ele vê as consequências, os resquícios dessa reforma feita pelo rei Josias, e agora, com 30 anos de idade, ele recebe um comissionamento divino através de uma visão completamente singular.